E aí, galerinha? Então, para quem não me conhece, sou o Christian, sou terapeuta em medicina Ayurveda, também sou terapeuta em medicina chinesa, além de filósofo, astrólogo e escritor. E fui instrutor de yoga durante vários anos e assim vai. Bom, hoje eu vou dar uma dica em relação à Ayurveda. Então, existe o Ayurveda fala que tudo é constituído por 3 doshas. Então, o que são doshas? Doshas são energias, por assim dizer, né? Então, tudo é constituído por essas 3 energias, chamado de dosha. Então, existem 3 doshas: o dosha vata, pitta e kapha. O dosha vata ele é constituído principalmente de ar e éter, o dosha pitta de fogo com um pouco d'água e o dosha kapha de água e terra. E esses doshas e essas energias têm os seus atributos, as suas expressões mais densas e também as expressões mais refinadas. E é sobre as expressões mais refinadas que eu vou falar brevemente. Então, o aspecto mais refinado de Vata dá à pessoa prana, confere à pessoa prana. O que seria prana? Então, a gente associa com vitalidade. Quando você sobe uma montanha, você respira profundamente. Então, você está se nutrindo de prana. Quando você faz uso de frutas, verduras frescas, então você está absorvendo mais prana. Então, um alimento industrializado, ele pode ter uma composição química, mas ele não tem mais prana nenhum, ou seja, ele não tem mais vitalidade nenhuma. E se ele não tem mais vitalidade, ele tende a roubar o nosso prana, roubar a nossa vitalidade. E aí, no dosha pitta, então fogo e um pouco d'água, então é toda essa ascendência, toda essa sede na qual o fogo promove. Então, pessoas que têm uma constituição onde marca o fogo são sempre pessoas, de uma forma geral, inquietas e insatisfeitas. Ou seja, elas estão sempre buscando, o fogo está sempre buscando as alturas, mas não é só isso. O fogo ele tende a consumir, né? Mas ele não se autoconsome, evidentemente. Ele precisa de coisas para que ele se mantenha, por assim dizer. Então, as pessoas que têm um dosha pitta mais marcante, elas tendem a ter um apetite voraz, a princípio. Bom, aí tem o dosha kapha, que é água e terra. Então, água e terra tem relação com a estrutura, tem relação mais com as coisas físicas, mais com o corpo físico em si. Então, quanto mais kapha é a pessoa, evidentemente que mais corpo ela tem de ter. E aí, o aspecto... voltando. Aí o aspecto mais elevado de pitta é tejas. O aspecto mais elevado, o aspecto mais refinado, tejas. O que seria tejas, afinal? Seria essa inteligência aguçada. Nós podemos associar tejas com esses gênios. Citar Einstein, por exemplo, Mozart e tantos outros. Eram indivíduos, ele ou ela, né, que tem uma inteligência extremamente refinada, que tem uma capacidade de captação das coisas mais sutis, nas quais quando esse elemento fogo está se expressando em formas mais densas, aí as suas expressões são completamente diferentes. Então, o elemento ar, por exemplo, né, numa expressão mais densa, aí ele tem relação com neuroses, tem relação com loucura, tem relação com pânico. O fogo, nas suas expressões mais densas, aí tem relação com muita agressividade. E aí, o kapha, o aspecto mais refinado de kapha, é chamado de ojas. Então, o aspecto mais denso de kapha pode se apresentar como um apego excessivo, muita lentidão, um marasmo, por assim dizer, né? E uma preocupação obsessiva, muito medo em faltar coisas, muito medo de
de que possa faltar as coisas mais básicas. Haja vista, água e terra tem relação com as coisas mais instintivas também, de uma certa forma, né? Então, água e terra também tem relação com devoção, também tem relação com afeto, ok? Bom, o aspecto mais elevado de Kapha aí é Ojas. Ojas tem total relação com os rins e muita relação com o sistema imunológico. Então, falou em longevidade, falou em Ojas. Claro, sempre é um conjunto de coisas. Sempre é uma sinergia das coisas. Então, uma dica, uma receitinha bem bacana. Isso aqui é uma tâmara. Então você pode pegar uma ou duas tâmaras. Melhor se você conseguir leite da vaquinha feliz. E aí você pega a tâmara e ferve nesse leite uns 3 minutos. Se você tem uma constituição mais pita, mais quente, mais movimento, você pode adoçar, pode colocar um pouquinho de açúcar mascavo. E se você tiver um Agni forte, ou seja, se você tiver uma capacidade digestiva forte, você pode acrescentar ainda um pouquinho, o tipo uma colher de cafezinho de ghee ou até de óleo de gergelim. Claro, pessoal, isso não é um gosto, nossa, que coisa maravilhosa. Isso fica com um gosto muito marcante, mas é extremamente nutritivo e isso tem um tropismo, ou seja, essa receita tem um tropismo pelo cérebro, nutre profundamente o cérebro. Lembra que todo tipo de loucura tem relação com o elemento ar, ok? Então, se nós quisermos aterrar, até nesse sentido de percepção, até nesse sentido de consciência, nós devemos nutrir os elementos água e terra, ok? Então, essa receita do leitinho de vaquinha feliz, fervido em tâmara, adoçado com um pouquinho de açúcar mascavo, se você é mais pita. Se você é mais Kapha, você pode adoçar com mel e ingerir. Qual horário? Depende daí, né? Se for à noite, mais para o pita. Por quê? Porque à noite nós temos essa tendência de ter menos Agni, menos capacidade digestiva. Então o pita, ele tem um Agni forte mesmo à noite. Essa receitinha para um Vata, por exemplo, lá pelas 11 horas da manhã, ok? E se for para um Kapha, a mesma coisa às 11 horas da manhã. Por quê? Porque o Kapha tende a ativar, tende a ficar com Agni, por assim dizer, um pouquinho mais forte a partir das 10 horas da manhã. Por isso que eu sempre digo para os Kaphas, se você quer ganhar saúde rapidamente, não coma nada antes das 10 horas da manhã. Coisa que o Vata e o Pitta não convém fazer. Okay? O Vata, por exemplo, né? Vata é ar e éter, ou seja, são dois elementos frios. Então começar o dia com coisinhas aquecidas. Por exemplo, um Vata começar o dia com um chazinho de gengibre para ativar o Agni. Por quê? Porque Vata pode esquecer de fazer as suas refeições. Okay? E se ele esquece de fazer as suas refeições, o Vata vai subindo cada vez mais, cada vez mais. Okay? Aí o Pitta é outro papo. O Pitta ele não vai começar o dia com um chazinho de gengibre, né? Porque senão ele fica insuportável, além de querer comer até as paredes. Então o Pitta convém começar o dia com substâncias um pouquinho mais adocicadas. Por exemplo, começar o dia com arroz. Pô, que estranho, né? Arroz, pois é, mas os asiáticos vivem maravilhosamente bem, pelo menos era assim, né? E eles começavam o dia com arroz, quer dizer, começava e terminava com arroz. Por que arroz, na verdade, esses asiáticos, né? Porque o arroz vem da água. E a água tem relação com os rins, e os rins têm relação com a longevidade. Os rins são as baterias energéticas. Por isso que eu sempre repito, evite ingerir coisa gelada, porque o frio agride os rins, ok? Então ficou a dica, ferver o leite de vaquinha feliz com tâmara, querendo adoçar, você adoça, se for pita, açúcar mascavo, se for Kapha, melzinho. E boa sorte, pessoal. Gratidão pela atenção.
Namastê. Ah, tem uma outra receitinha para aumentar Ojas também, bem legal. Ojas tem relação com o sistema imunológico e longevidade, dentre outras coisas. Uma dica é, você pega água de fonte, água boa, né? Por quê? Porque é sabido que se você ferver a água de torneira, onde tem determinadas substâncias, a toxicidade dessa água aumenta em 600 vezes. Então você pega a aguinha pura, pega uma aliança de ouro, não de prata, pega uma aliança de ouro e ferve ali por 4, 5 minutos, ok? Amornou a água, você toma isso. Isso pode ser dado para crianças raquíticas, crianças muito fracas, crianças muito débeis, ok? E de quebra, a mãe, por exemplo, já pode passar todo esse toda essa energia para isso, que vai ajudar muito essa criança também. Isso pode ser feito não somente para criança, né? Mas para qualquer pessoa que esteja um tanto debilitada. Ok? Novamente, gratidão pela atenção. Haribol Namastê.